Eu quero saber agora e ouvir o que disse o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para que todos possam debater, inclusive você que nos acompanha. Vamos lá. Que essa dolarização da economia em função das commodities está afetando, inclusive, o preço da terra. A economia não vai bem se o campo não for bem. A economia não vai bem se o alimento for caro. A economia não vai bem se a miséria for a prática estabelecida no campo. Bom, o ministro Fernando Haddad está falando sobre recuperação de solos degradados para que o projeto possa funcionar de fato. Quando a gente fala de solos degradados aqui no Brasil, gente, eu quero conversar diretamente com quem está conosco, então pode trazer aqui na fechada. Muitas áreas de pastagem, por exemplo, no Brasil, poderiam ser recuperadas, mas isso teria um custo muito alto para muitos dos produtores rurais. Ou seja, essas áreas, elas praticamente ficam sem desuso, enquanto outras áreas passam a ser abertas por conta disso. Há uma estimativa que cerca de 67% de áreas de pastagem no Brasil tem solo degradado, precisando de recuperação, solo que poderia servir justamente para que outros animais ou mais animais fossem criados ali, em vez de você explorar novas áreas. Fernando Haddad menciona isso ali naquela fala. Vocês concordam com ele? O plano e o crescimento do Brasil em relação às safras e também a produtividade no campo demanda um cuidado maior ou uma recuperação daquilo que está parado por conta de degradação, Alan Gani? Acredito que sim, eu acho que a fala dele é correta. Todas as medidas para aumentar a produtividade no campo, Evandro, são muito bem-vindas. O agronegócio, e não aí só apenas a agricultura, passando por toda a cadeia da indústria e de serviços, representa 27% do PIB no Brasil. Então, isso significa que é altamente gerador de emprego e de renda no país. É bastante importante, é um setor muito importante e que é a locomotiva, não dá para negar, por isso que essas medidas acabam sendo bem-vindas. O Gustavo Segré, Lula está tentando se aproximar de qualquer forma do setor do agronegócio, porque entendeu que é importante que isso seja feito, inclusive com falas mais técnicas de um dos seus principais ministros? Com certeza, Evandro, isso é muito bom. Porque não precisamos ter uma diferença entre o poder executivo e um dos pilares da economia brasileira, como é o agronegócio. Agora, eu me permito dissentir com o ministro Haddad com muito respeito. Não tem dolarização na economia brasileira, e muito menos na cidadania brasileira. Basta sair na rua, tomar um táxi e perguntar para o taxista ou ao teu vizinho, ou a pessoa que cruzamos na rua, se ele sabe o valor do dólar. A grande maioria dos brasileiros vai falar que não sabe. E por quê? Porque salvo que opera em comércio exterior, salvo que tenha operações de exportações ou de importações, ninguém se interessa pelo tipo de câmbio. Mesmo que é muito representativo, que o dólar não esteja alto para que isso não impacte na economia, na inflação. Mas não é uma economia dolarizada. A economia dolarizada é a Argentina, em que você acorda e na TV diz qual é o tipo de câmbio. Lê o jornal e te indica qual é o tipo de câmbio. E tem hoje 14 tipos de câmbios diferentes em função dessa dolarização. Então, não existe dolarização na cidadania brasileira, somente naquele que opera em comércio exterior. Piperno? Não, o secretário, a Argentina é muito criativa, inclusive tem o dólar Coldplay, né? Bacana isso. Dólar Coldplay. Lançado ano passado, é sensacional. Mas é que ele também fazia referências às commodities que têm o seu preço, né? Baseados em cotações estabelecidas fora do país e tal. Mas eu acho que, de novo, é importante sim esse trabalho de recuperação do solo e um dos aspectos menos vistosos, menos debatidos da viagem do presidente Lula, de toda a sua comitiva à China, foi exatamente lá um dos pontos dos muitos acordos fechados que estabelece aí parcerias e o interesse do Brasil, claro, em obter financiamentos exatamente para investir em recuperação do solo. E o Lula, pragmático, Lula não vai sair de braços dados aí com todo mundo do agronegócio e o outro lado também não. Ninguém morre de amores por ele. Mas o Lula, como de bobo, não tem nada, oferece o plano safra recorde e ele sabe que se a agricultura funcionar bem, independentemente de gostar dele ou não, é ele, Lula, que também vai colher parte desses resultados, principalmente a partir do primeiro trimestre do ano que vem.